Queridos irmãos e irmãs, dentro da nossa liturgia diária, nós estamos acompanhando o Sermão da Montanha no Evangelho segundo São Mateus. Hoje, o texto do Sermão da Montanha é de Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. Exatamente é o texto da quarta-feira de cinzas, onde Jesus nos fala das três práticas judaicas de oração, esmola e jejum, que para Jesus tem um valor, mas esse valor precisa ser encontrado a partir da intenção com a qual eu oro, eu dou esmola e jejuo. E é essa justiça superior que Jesus já pediu lá no capítulo 5, que volta agora no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, portanto, dentro do Sermão da Montanha. Para a questão, então, da esmola, Jesus diz que quando dermos esmola, não devemos tocar a trombeta diante de nós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Existem alguns testemunhos de que na época de Jesus, nas sinagogas, não é que se tocava uma trombeta quando alguém dava esmola, mas quando alguém na sinagoga dava uma esmola de considerável valor, uma esmola de grande valor, essa pessoa era convidada a se sentar à frente, junto com quem estava ali celebrando, o culto na sinagoga. Portanto, era um lugar de destaque. Então, Jesus nos lembra que a nossa esmola só tem valor se ela ficar escondida. Então, o dito dele é que não saiba a nossa mão direita o que faz a esquerda. Portanto, nem a esposa, nem o esposo deve saber que o marido ou a esposa deu esmola. É algo muito da consciência íntima da pessoa para com Deus, através do irmão necessitado. Portanto, nessa primeira prática de piedade cristã, judaico-cristã, Jesus nos convida a nos abrir para o próximo. A nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade tem que ter uma resposta à pergunta que Deus fez à consciência de Caim: onde está o teu irmão? A esmola é a resposta que eu estou dando a essa pergunta de Deus na minha consciência. Onde está o irmão que próximo de mim passa necessidade, está doente, precisa de ajuda, de um consolo, de um conforto, de uma presença solidária, fraterna? A segunda prática é a questão da oração. Jesus diz então que quando orarmos, não devemos ser como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Então aqui Jesus nos lembra que a oração não é um auto-exibicionismo. Eu não vou me exibir diante de Deus. Um texto muito paralelo a isso é o do Evangelho de Lucas, capítulo 16, capítulo 18, versículos 9 a 14. Ali você tem a oração do fariseu e do pecador, da pessoa que se sentia pecadora. O fariseu se exalta diante de Deus e o pecador ali bate no peito e pede misericórdia. E Jesus diz que ele volta para casa justificado e não o fariseu. Então nós estamos aqui diante da oração, que é, segundo Jesus, ela deve ser buscada quando nós entramos no quarto, fechamos a porta e rezamos ao Pai que está no oculto. Esse quarto pode ser de fato o quarto da casa, esse quarto é o local onde ninguém nos vê naquele momento. E mais do que tudo, esse quarto é a nossa interioridade, o nosso coração. Ali é você e a sua consciência perante Deus. Então, ninguém para ver, ninguém para avaliar como você ora, o que você diz, o que você pede. É você diante do Pai. Depois nós temos aqui, aliás, se nós vimos na primeira prática, a nossa correção em relação
a vivência com o próximo, aqui nós temos a nossa correção em relação à vida espiritual, que não é fazer coisas para Deus, não é falar de Deus, mas é falar com Deus. Alguém já disse que o grande pecado de muitos teólogos da igreja é o pecado de falar sobre Deus e não falar com Deus. O pregador, o catequista, aquele que anuncia a palavra na igreja, precisa falar com Deus, para depois falar corretamente de Deus para os seus irmãos e irmãs. É a nossa vida de oração, que não pode ser descuidada. Depois, Jesus vai finalizar falando da terceira prática de piedade judaico-cristã, que é o jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com o rosto triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. E aqui é interessante porque na linguagem grega, Jesus ele faz uma contraposição entre figurar e desfigurar. Quem jejua e desfigura o rosto está querendo figurar, aparecer diante de quem vai notar que a pessoa está em jejum. Então nós devemos disfarçar o nosso jejum, lavar o cabelo, perfumar-se, maquiar-se e não ficar com esse ar tristonho, com esse ar de autocomiseração, porque isso vai como que fazer uma propaganda inútil do nosso jejum. Então o nosso jejum só Deus sabe a respeito do que estamos jejuando e por quanto tempo estamos jejuando. Então o jejum é uma correção da minha relação comigo mesmo, com o meu autodomínio, fortalecer a minha liberdade diante dos meus próprios desejos e afetos, para que eu não me torne uma marionete nas mãos deles, para que eu não me torne escravo dos meus desejos e da desordem dos meus afetos. Percebam, que em cada uma dessas três práticas, a esmola, a oração e o jejum, Jesus sempre vai dizer que quando nós fazemos isso, nos mostrando, nós já recebemos a nossa recompensa. Quando, ao contrário, fazemos isso de maneira escondida, intimamente para o Pai, que vê o que está escondido, Ele nos dará a recompensa. Qual é a recompensa que Jesus diz aqui? Ele aponta para o julgamento final. Ele aponta para a vida eterna. A nossa vivência religiosa não pode se pautar em todo dia ter ganhos, todo dia ter resultados, recompensas, ainda que sejam espirituais. A grande recompensa por todo o nosso esforço em viver o Evangelho é o reino dos céus, é a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos rever a nossa vivência com as pessoas. Eu me deixo afetar pelo sofrimento, pelas necessidades das pessoas, é a minha esmola. A nossa forma de rezar. Eu quero entrar em intimidade com o Pai, ou minha relação com Ele é muito formal, mantendo uma certa distância por medo de que Ele interfira em coisas que eu não quero que Ele interfira. Que a nossa oração, então, seja íntima, tão íntima como, até no sentido bíblico, de uma conotação sexual. Porque, de fato, o Pai, Deus, é o esposo da alma humana. E depois, a questão do jejum. Esse jejum que hoje, certamente, ele está sendo pedido, principalmente nos nossos olhos. Jejum de ver telas, jejum de ver muitas propagandas, muitas coisas que tiram a nossa paz, que provocam o nosso consumismo, que atiçam a nossa curiosidade e que, no fim de tudo, nos saturam, nos cansam e fazem mal para o nosso cérebro. Então, esse é o jejum, certamente o jejum dos olhos, E quem sabe também o jejum da mão, a mão que digita, os dedos que digitam textos, que nas redes sociais enviam coisas, mensagens para as pessoas. Que o nosso critério seja um só. O que eu vou dizer, o que eu vou publicar nas minhas redes sociais vai edificar alguém,
Se não é para edificar alguém, não publico nada. Deixo ali, né, vazio o meu espaço e espero uma inspiração boa, verdadeira do Espírito Santo para então publicar alguma coisa. Deus abençoe você neste dia e possa te fortalecer no seu caminho de seguimento de Jesus Cristo e de entrega ao Pai, configurando o seu Filho Jesus pela graça do Espírito Santo. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.